neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que tanto apregoastes, dá-me olhar, que com amor olhavas, saber, entender, perdoar, esquecer, deixar sobre o altar meu velho eu, agir conforme teu querer, olhar com compaixão, perdoar com coração, não julgar a quem Deus escolheu, mostrar ao que chora que tem solução, amar com o amor cristão. Dá-me a humildade que a tantos demonstrou, a simplicidade que a muitos ensinou, ter no coração obediência, devoção, entender que sem Deus eu nada sou. Coloco-me ao seu dispor, olhar com compaixão, perdoar com coração, não julgar
das perguntas mais desafiadoras que Jesus Cristo fez a seus próprios discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Sem dúvida alguma, Jesus não perdeu tempo. Cada palavra que ele falou teve e tem um sentido para sempre nessa terra. Ele nunca falou uma palavra ociosa, uma palavra vã, como nós falamos mais coisas inúteis, como nós falamos mais coisas vãs do que palavras que edificam. Jesus não disse nunca sequer uma palavra que não fosse edificante. Agora, essa pergunta, sem dúvida alguma, deixou estabelecido na Bíblia Sagrada um ponto que é de fato uma bifurcação entre o crente natural e o cristão verdadeiro. Porque esta pergunta foi dirigida a seu próprio colégio apostólico. Em São Mateus, capítulo 16. E eles disseram, uns dizem que, na palavra popular, o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros Jeremias, ou um dos profetas. Isto quer dizer que seus discípulos ouviram somente boas coisas a respeito de Jesus. Eles não disseram aqui, outros dizem que o Senhor tem Bezebu. Interessante isso, né? Há crentes que são cheios de informações boas e de más informações. Eles se tornam pontos de referências, pontos de convergência, pontos de até mesmo de bifurcações. Há pessoas que são assim realmente. Eu não gostaria de ser uma delas. Muitos dizem a respeito do profeta de Deus para esta era. Foi um grande homem de Deus. Foi realmente o maior dom que a terra já conheceu. Principalmente nos Estados Unidos, ainda existe um remanescente de testemunhas oculares, de ressurreições de mortos, milagres em relação à natureza e toda sorte de enfermidade, especialmente do câncer. Eu mesmo ouvi um irmão lá nos Estados Unidos falar isto do irmão Branham. Grande homem de Deus. Agora, ele só não é o que vocês dizem. Profeta Elias, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele não é. Assim também estavam posicionadas várias pessoas boas em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, veja, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já havia sido morto. Então João Batista ressuscitou e está fazendo isso aí que o Senhor está fazendo. Outros dizem que é Elias, um dos maiores conceitos em matéria de profeta dentro de Israel. Um conceito tremendo. Veja só, outro ponto de referência profético, Jeremias. E outros, um dos profetas.
eles sempre valorizaram os profetas. Mas Jesus não deixou a coisa por menos. Disse: e vós? E vocês? O que vocês falam de mim? Então o Pedro saiu na frente, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para uma grande pergunta, uma grande resposta. Para um grande desafio, uma grande vitória. Para um grande problema, uma grande vitória. E assim você vai pensando em grandes montanhas, em grandes obstáculos, em grandes dificuldades, e vai concluindo que tudo isso resulta em grandes vitórias, em uma grande revelação. Mas eu me refiro, ou volto a me referir, desse ponto de bifurcação. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, isto queria dizer: o Senhor é Deus encarnado. O Senhor é Emanuel. O Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Messias. Essa declaração de Pedro parece muito comum hoje. Qualquer pessoa diria hoje, ao ouvir essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. É tão fácil para eles dizer que Jesus é Filho. Mas não no espírito que Pedro disse, não na revelação que Pedro disse, não naquela revelação que São Paulo disse, que ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Mas me perdoe a expressão, os cães vulgares das noites escuras dessas trevas dizem que Jesus é Senhor, mas não pelo Espírito, não pelo Espírito Santo. Eles falam pela carne e pelo sangue, e ali Pedro não foi pela carne nem pelo sangue, foi pela revelação. Naquele dia, dizer que Jesus Cristo era Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, significava extrema revelação, significava ponto realmente de referência, significava determinação de uma fé. Por isso Jesus disse: não tu revelou o sangue, nem a carne, mas sim meu Pai que está nos céus. Ora, você sabe que o espírito do engano, o espírito niceiano, o espírito laodiceano, que é o espírito de Niceia, do concílio de Niceia, gosta, acha bom, se sente cômodo em afirmar que Jesus é Filho de Deus. Filho, para sustentar uma segunda pessoa, uma suposta segunda pessoa, numa suposta trindade de 3 pessoas distintas. Eles se sentem acomodados, amparados, e se sentem fortalecidos em afirmarem Jesus, Filho de Deus. Agora, vejamos que não foi só Pedro que teve esta revelação. Naqueles dias mesmos, os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam melhor do que qualquer sumo sacerdote, e que eles estavam frente a frente com o Emanuel, com Deus.
Quando Jesus esticava o dedo para expulsar uma caça de demônio, bastava ele apontar assim, ó, pelo dedo de Deus, expulsava demônios, diz a palavra, pelo dedo de Deus. O dedo, bastava ele apontar o dedo. O dedo de Jesus era o dedo de Deus. E os demônios sabiam disso. Por isso agora, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma: nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão lá. Aí que está agora a revelação, o valor da revelação. Quando Jesus fez esta declaração: não te revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus, ele disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, a igreja mãe, a igreja terrena, a igreja mãe dos homens, a igreja mãe da política, a igreja mãe da idolatria, da pedrolatria, mariolatria e tanta latria, diz que ela está edificada sobre Pedro. Agora afirmam muito bem mesmo, porque ela nega Jesus. Ela nega Jesus. Jesus não estava edificando a sua igreja sobre o homem Pedro. Ele estava edificando a sua igreja sobre a revelação que Pedro teve, aquela que era a grande pedra, que era ele próprio, na revelação, porque a igreja não está edificada nem mesmo sobre a pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus, mas sim sobre a revelação da palavra. Esta sim é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém diz: pois bem, isso se refere realmente à igreja mãe. Você vê quantos séculos ela tem, e ela nunca se acabou. Mas muito antes dela, olha, milhares de séculos antes dela, existe a sinagoga de Satanás. Mas está reservado o dia do seu fim. Está reservado o dia do seu fogo, do seu extermínio. Ninguém tem que procurar exterminar a nenhum mal. Ninguém tem que procurar a fazer nenhum juízo sobre as piores coisas que existem sobre a terra. Por quê? Para tudo tem o seu dia. Haverá um trono branco. O julgamento do trono branco, mulheres, homens, políticos, autoridades, governantes, pastores, padres, ensinadores, líderes, todos terão de dar conta. Cada pai, cada mãe, cada pessoa dará conta daquilo que foi lhe dado. E a quem mais é dado, mais é exigido. Triste é para estes que, não tendo chamada de Deus, vivem e procuram ensinar como se tivessem chamada, tocando na arca, procurando fazer um trabalho para Deus, para o qual nunca foi chamado. Ora, essa declaração de Jesus Cristo tem a ver realmente com toda a igreja edificada sobre a revelação. Vamos ver também uma coisa: a igreja de Jesus Cristo nunca foi exterminada. Porque o inimigo diz: bom, mas esta nunca foi exterminada. E quando que a igreja do Deus vivo foi exterminada? Nunca. Deixasse esta igreja mãe somente com um, para ver se ela prevaleceria.
Mas a igreja de Jesus precisava apenas de um Lutero, precisou apenas de um Wesley, precisou nesse século, nesta hora terrível, de apenas um, chamado William Marion Branham. Um apenas, para acender a tocha, para acender o pavio, para fazer a grande declaração do momento. Naquele dia foi: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E hoje, qual é a grande declaração? Qual é a grande mensagem que temos nesse instante? O que você, meu ouvinte, meu amado irmão, estabelece como ponto principal, alvo principal, pelo qual você deixa as coisas que para trás ficam? Qual é o alvo que você encara? O povo de Deus, que está sob essa declaração do Espírito Santo, responde: é o arrebatamento. É o arrebatamento. Pedro ainda teve que passar por momentos difíceis, negar a Jesus Cristo, depois daquilo, ser repreendido no mesmo culto como se fosse Satanás, teve que passar e esperar no Pentecostes em Jerusalém, teve que ser preso, teve que morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Desde aquela declaração, ficou determinado que ele morreria por causa daquela revelação. Desde que temos a revelação do arrebatamento, está determinado o quê? Ora, nós somos as pessoas mais agraciadas de todos os séculos. Porque o que temos que enfrentar agora é simplesmente o fato de dizer: eu era perdido, eu não era nada quando Ele me chamou, quando Ele me salvou. Eu ainda não sou nada, mas vivo pela sua graça e estarei no arrebatamento. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Às vezes, na caminhada, vem a vontade de desanimar. O peso da cruz é tão grande, é difícil prosseguir. E o caminhante já fraco, exausto, começa a vacilar. Mas uma voz lá do alto vem forte com ele a insistir. Não desanimes, carrega tua cruz, mais pesada foi a ti, Jesus, e Ele a tudo suportou, e o céu pra você ganhou. E então a calma invade a alma do viajor.
recobra as forças, enxuga as lágrimas, retoma a cruz e canta com amor. Não, eu não posso deixar a minha cruz, mais pesada foi a de Jesus. Ele a tudo suportou e o céu para mim ganhou. E então a calma invade a alma do viajor, que recobra as forças, enxuga as lágrimas, retoma a cruz e canta com amor. Não, eu não posso deixar a minha cruz, mais pesada foi a de Jesus, e Ele a tudo suportou e o céu para mim ganhou. Não, eu não posso deixar a minha cruz, mais pesada foi a de Jesus, Ele a tudo suportou.